Boa tarde, senhores vereadores, a você que nos acompanha pelas redes sociais. Cumprimento também os serventuários dessa casa e sejam todos bem-vindos. Considerando a presença dos demais membros dessa Comissão de Justiça e Redação, declaro aberto esta 24ª reunião ordinária do primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura. Informo aos pares que dá entrada nesta comissão o projeto de lei número 2108 de 2024. E para esse projeto, como presidente desta comissão, eu nomeio como relator o nobre vereador Paulo Silvano. E na oportunidade eu também pergunto a vossas excelências se tem algum parecer para ser apresentado nessa tarde. Não, senhor presidente. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria de relatar que há, sim, sobre o PL 2100/2024, como há umas divergências no projeto, no projeto de lei, então gostaríamos que esse projeto fosse retirado da casa e devolvido ao executivo para que seja feita assim uma determinada correção. Eu voto que sim, no Meu parecer voto do também vereador. é sim, o parecer do vereador. Não havendo mais pareceres a serem votados e não havendo mais matérias a ser deliberadas, agradeço a presença de todos os vereadores e você que nos acompanhou pelas redes sociais. E assim declaro encerrado esta 24ª reunião das comissões permanentes de Justiça e Redação do primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Boa tarde, senhores vereadores, público presente, os que nos acompanham pelas redes sociais, sejam bem-vindos. Considerando a presença dos demais membros dessa Comissão de Obras e Serviço Público, declaro aberta esta 24ª reunião ordinária do primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura. Informo aos pares que não há projetos pautados para discussão nessa reunião. Solicito aos pares se há projetos com parecer se gostariam de apresentar nessa reunião. Não, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Pois não? Fui nomeado como relator dessa comissão com relação ao projeto de lei em questão, que é o 2011 de 2024, que ele revoga as leis 611 de 2006, 837 de 2010 e 944 de 2012, que regulamenta e disciplina o uso do solo urbano no setor 2, no município de Nova Brasilândia do Oeste, dispõe sobre a alienação dos respectivos imóveis e dá outras providências. Presidente, eu peço o espaço para mim poder ler da constitucionalidade da matéria. Sim. Faz-se necessário expor com clareza o entendimento desse relator. Pois bem, verifica-se que a constitucionalidade da matéria será preservada. Isto porque dentro das competências está inserida o poder de regulamentar tal matéria de uso e parcelamento do solo, dando adequado tratamento, destinação às áreas comerciais e residenciais. Constata-se ainda que dentro da regulamentação está adequando o processo de reconhecimento de domínio dos lotes de referido setor, procedimento este que já vem sendo executado há alguns anos, com o fio a assegurar a efetiva regularização da documentação dos imóveis urbanos. Com o feito,
verifica-se apenas um ponto que merece destaque e atenção, pois trata-se do disposto no artigo 25 de referido projeto de lei. Neste ponto, peço às vênias para transcrever a íntegra do dispositivo citado. Artigo 25. O ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, será cobrado de acordo com o estipulado no Código Tributário Municipal, em vigência na ocasião da outorga do título definitivo do domínio, projeto de lei número 2100 de 2024. Extrai-se do texto que a cobrança será realizada conforme Código Tributário Municipal instituído pela Lei 14.025 de 2019, que estabelece apenas o seguinte: seção 3, imposto sobre a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direito à sua aquisição. Artigo 19. O fato gerador do imposto sobre a transmissão de propriedade inter vivos é a transmissão a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direito reais sobre os imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direito à sua aquisição. Parágrafo único. As normas pormenorizadas atinentes à hipótese de incidência, fato gerador, sujeito passivo, base de cálculo, alíquotas, lançamento, recolhimento, não incide imunidades, isenções, infrações e penalidades atinentes ao ITBI, constitui objeto de lei municipal específica. Extrai-se que o município instituiu o CTM, contudo ainda pende de regulamentação por lei específica, ou seja, consta apenas a instituição do tributo. Neste ponto, como de conhecimento, o município instituiu tabela de valores prévios de imóveis, o que é amplamente utilizado pelo município como base de cálculo do imposto ITBI, mesmo havendo fixação pelas partes do valor da negociação. Para melhor explicar, suponhamos a seguinte situação, seria um exemplo. Sujeito A vende a B imóvel urbano pelo valor de R$10.000. Contudo, para o ente público, prefeitura, o valor venal do mesmo terreno é R$15.000, valor da tabela prévia. Assim, o ente público ignora o valor declarado pelas partes e utiliza-se da sua tabela pré-estabelecida para calcular e cobrar o imposto. Sobre tal situação, importante destacar que diversas são as decisões judiciais no sentido de que não pode o ente fixar previamente tabela de valores para incidência de cobranças do ITBI, visto que esse deve obedecer ao declarado pelas partes, antes a presunção de boa-fé que goza os contratos. Importante destacar que, havendo dúvidas quanto ao valor declarado pelas partes e facultado à administração pública, nos termos do artigo 148 do CTN, instituir, regular processos administrativos próprios para verificação, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa dos interessados. Sobre tal ocorrência, importante destacar recente julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca da ocorrência, o tema 1113, julgado sobre o rito de incidência de demandas repetitivas, cuja tese é a seguinte: a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais do mercado,
não estando vinculado à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. B. O valor da transação declarada pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor do mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio. Artigo 148 do CTN. O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Considerando a ausência de legislação específica, bem como da ilegalidade de cobrança de referido imposto, cuja incidência tem por base tabela de valores pré-estabelecidas pelo ente arrecadador, tem-se que a redação de mencionado dispositivo deve ser adequada para assegurar a legalidade e inconstitucionalidade da matéria. Agora a gente abre aqui o nosso voto. Em face do exposto, o projeto de lei apresentado, ocorrência que, a meu ver, macula a sua constitucionalidade, devendo, no caso, se adequar o artigo 25 para prever a incidência do imposto sobre o valor declarado pelas partes, ou aquele apurado através do processo administrativo próprio previsto no artigo 148 do CTN. Neste passo, voto pela devolução do referido projeto ao Executivo para adequação e posterior reencaminhamento a este Poder Legislativo para análise. Por isso, voto pela sua devolução. Presidente, obrigado. Desculpa aí pelo me estender na leitura, mas era importante para esclarecer por que o projeto está sendo devolvido para a Prefeitura. Nós não somos contra, mas entendemos que existe uma inconstitucionalidade que precisa ser sanada. Obrigado, presidente. Pois não, também acompanho o voto do relator que seja devolvido ao Executivo Municipal. Como vota, vereador Vanjo? Eu voto sim. Muito bem. Não havendo mais matérias a serem deliberadas, agradeço a presença de todos os vereadores e demais autoridades e público presente que prestigiaram esta sessão e assim declaro encerrada esta 24ª reunião da Comissão Permanente de Obras e Serviço Público do primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos, senhores vereadores, público presente e os que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam bem-vindos. Considerando a presença dos demais membros dessa Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, declaro aberto esta 22ª reunião ordinária do primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura. Informo aos pares que ingressa nessa comissão o PL de número 2108/2024. E para relatar o referido projeto, nomeio o vereador senhor Marcelino. Informos aos pares que não há mais projeto para a ordem do dia. Questione aos pares se há algum relatório a ser apresentado. Não, senhor presidente. Não, senhor presidente. Então, não havendo matérias a mais ser liberadas, agradeço a presença de todos os vereadores e demais autoridades e público presente que prestigiaram esta sessão. E assim declaro encerrada esta 24ª reunião de Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, do primeiro período legislativo e da 4ª sessão legislativa, da 9ª legislatura. Um abraço a todos, fiquem com Deus.